Bom, pessoal, sou aqui mais uma vez, dando continuação ao nosso conteúdo sobre o terrorismo moderno e a influência da KGB por esses meios de ação. Vamos, vamos começar no ano de 68, no Egito, quando a União Soviética ela estabeleceu no Egito uma das principais bases de subversão no mundo muçulmano, ali no Oriente Médio. Só que eles tiveram uma surpresa desagradável. Foi o presidente Sadat. O presidente Sadat, ele expulsou os conselheiros soviéticos de todo o aparato burocrático do Egito e eliminou todos os agentes egípcios que era ligado à KGB fez uma limpa dentro do seu país. E teve um ponto bem interessante. Sadat ele fez uma política de apoio a Israel. E tendo isso, já deixou o pessoal lá da KGB, lá os soviéticos, meio receoso com essa política. Foi aí, nesse contexto dessa política com Israel, que entrou a segunda pessoa da Al-Qaeda, o Ayman Zawahiri. Isso mesmo, esses nomes aí é bem complicado para mim. E nesse contexto, Zawahiri entrou como um dos principais agentes, fazendo a ligação com a Irmandade Muçulmana dentro do Egito. 8 anos depois dessas ações adotadas por Sadat, ele foi morto, foi assassinado por grupos islâmicos da região, e até hoje não se sabe o motivo, mas sabemos logicamente que o motivo foi a interferência dessa política e dessas ações que ele dificultou aí através da KGB no Oriente Médio e aos modos operantes russo, KGB, soviético de fazer a sua política externa de subversão. Isso aí é notório no decorrer da história, nós já sabemos muito bem que é assim que funciona. Em 72, o Fatah de Yasser Arafat já estava recebendo já seus primeiros carregamentos de armas soviético. E logo após, logo após ou foi durante a Guerra de Yom Kippur, a KGB teve uma grande surpresa, da qual eles puderam perceber que os seus apoiadores, tanto os fundamentalistas como os ortodoxos, não eram confiáveis. Por quê? Porque durante essa guerra eles viram que os palestinos eles fizeram um embargo de petróleo, sancionaram o petróleo direcionado aos Estados Unidos, e isso fez com que houvesse uma desconfiança entre os soviéticos com o pessoal, com seus principais agentes ali, se eles deveriam confiar piamente ou não. Eles ficaram receosos dentro desse contexto. Bem, com essa desconfiança, a KGB eles adotaram uma troca, transferindo o Islã político do socialismo islâmico, né? Bem, com essa desconfiança da KGB, eles fizeram uma estratégia bem inteligente. Eles trocaram o Islã político pelo socialismo. Na realidade, eles trocaram o socialismo pelo Islã político. Para quê, pessoal? Para poder conquistar os corações e as mentes do mundo árabe, facilitando assim mais a adesão de suas ideologias e dos seus modos operantes na região. Então, com o fracasso da KGB no Egito, a KGB eles se voltaram os olhos para a Arábia Saudita. Nessa época, o rei Faisal estava no comando, mas ele foi substituído pelo rei Khalid. E o rei Khalid, nessa época, ele tinha grande vínculo com Muhammad Murad Doalib, que fazia parte da Irmandade Islâmica. Doalib ele foi ex-primeiro-ministro da Síria e foi criador da Frente Socialista Islâmica na Arábia. Doalib também ele
é um grande fundamentalista islâmico e ele já foi pego diversas vezes falando que preferia ser 1000 vezes uma república soviética do que ser despojado pelos judeus. Dualib, ele se manteve leal à Rússia, mesmo a Rússia apoiando Israel, e muito pelo contrário, achavam que ele ia se rebelar contra. Pelo contrário, ele incentivava os líderes da região a cada dia mais criar e fortalecer mais vínculos com a União Soviética. Dualib, ele também foi líder da Conferência Islâmica no Paquistão. Essa conferência criada e organizada pela Frente Islâmica. A partir de 74, a Arábia começou a apoiar essas células de terror da região com incentivos financeiros, dando apoio à OLP de 75 milhões de dólares, dando apoio ao Hamas de 60 milhões de dólares. O Quad também ajudou também ao Hamas, dando cerca de 62 milhões de dólares na época. E essa política de incentivo, então de apoio a essas células, ajudava e explica por que essas células não agiam contra a Arábia Saudita. Essa política, pessoal, ela foi supervisionada pelo sobrinho do rei saudita, o príncipe Turki, que era chefe da inteligência da época e que monitorava essa política e mantinha essa política sempre ativa. Para quê? Para que essas células não agissem diretamente na Arábia Saudita. Em 2001, o príncipe Turki, inexplicavelmente, ele foi demitido do cargo, vai saber lá por que foi, mas quando se envolve KGB, Rússia e essas células, fica um pouco mais obscuro saber os reais motivos dessa demissão dele. Bem, um agente importante se chama Mufti Abdulaziz bin Baz. Ele foi um dos principais agentes de propagação da ideia islâmica na Arábia Saudita. E teve também o apoio da Arábia Saudita para propagar essas ideias fundamentalistas islâmicas, através da Conferência Islâmica, que foi organizada pela Liga Mundial Muçulmana no mundo muçulmano. Bem, o Iraque, na época, era o aliado mais confiável da Rússia, até o ponto que Saddam ele decidiu eliminar, matar alguns comunistas iraquianos. E isso deixou a KGB e o soviético meio com o pé atrás com Saddam. No início da guerra entre Iraque e Irã, a Rússia ficou meio indecisa em quem ele ia apoiar, esperando a decisão de alguns outros países. Por exemplo, Estados Unidos, Arábia Saudita e o Egito apoiando o Iraque e a Rússia apoiando o Irã, junto com a Síria e o Líbano. E depois da Revolução Islâmica, o Irã se tornou um dos principais aliados mais leais à Rússia no mundo árabe. E com isso, após a Revolução da Revolução Islâmica e com a Revolução Islâmica, os russos eles decidiram então ajudar e apoiar a causa dos revolucionários islâmicos. E um agente muito importante nesse período foi o Haidar Aliyev, que na época ele era ex-ministro do Azerbaijão, ex-chefe da KGB e ex-secretário-geral do partido, amigo de Tsingan, sucessor e amigo de Tsingan. E foi um dos principais agentes que levou ao Politburo a optar por apoiar o líder chamado Ayatollah Khomeini na causa daquela região. E a Revolução Islâmica, até hoje,
entre o Irã e a Rússia são bem valorizadas, essa aliança através de Haidar. Com isso, Haidar ele se tornou um agente-chave para poder fazer a ligação entre a KGB e os Islã. E com isso ele falou também o seguinte, para apoiar o líder Ayatollah Khomeini. Com isso, com essa decisão e com essa influência, os russos, ele fez com que dividisse o Partido Comunista Iraniano e o Partido Tudeh, da época que chamava Partido Tudeh, causando essa divisão, do qual o secretário-geral do partido da época, ele foi exonerado do cargo e no seu lugar foi colocado um sobrinho do Ayatollah Khomeini. Bem, gente, esse foi mais uma pinceladinha do artigo de Antero Letzinger sobre o terrorismo moderno e espero contar com vocês no próximo vídeo. Eu vou dar continuidade, eu não coloquei ainda o artigo na descrição do canal por causa do YouTube, o YouTube está dando um probleminha, mas quando tiver bem viável eu vou estar disponibilizando para todos vocês esse artigo que eu acho interessante e eu acho bem pertinente estar compartilhando com vocês. Eu só peço que curta, compartilhe, deixe aí seu comentário e vá nos seguindo. E até o próximo vídeo, espero vocês lá.